Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laura, eu sou diretora de qualidade e regulação da LogLife e vamos tratar aqui nessa palestra como estar preparado, né, para uma fiscalização conforme a RDC 20. Eh, Sugiro vocês que tenham a RDC 20 em mãos para ir acompanhando. Nós vamos destrinchar bem os artigos e tudo mais, mas é interessante que vocês acompanhem também, né, com o material. Nessa palestra, a gente vai tratar sobre a RDC, vou apresentar ela, vamos entrar nos pilares, né, como base, assim, de uma fiscalização preparada, são 3, eu vou destacar um pouquinho sobre cada um deles. O dia da fiscalização, como se portar, como tratar, né, e caso não tenha uma aprovação, o que deve ser feito. Por fim, a gente conclui aí essa palestra, espero que seja de grande proveito para vocês, como está sendo interessante para mim. A gente vai começar a tratar, então, sobre a RDC 20, primeiro falar sobre a Anvisa, que é quem edita essa norma, né? Ela é uma autarquia que além de autarquia, ela é uma agência reguladora. Sendo agência reguladora, ela edita normas e ela possui o poder de polícia, que é um poder inerente do poder público, tá? Que é esse poder de fiscalizar, né? É um poder fiscalizatório. Trago para vocês aí 2 conceitos interessantes. Uma da doutrina, essa primeira, que fala que o poder de polícia é uma atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse coletivo, tá? Então, o que é o poder de polícia? Ele vai limitar a alguns direitos, algumas liberdades individuais em prol de um interesse muito maior, né? De alguns assuntos mais específicos, né? Não é limitar todo e qualquer direito, mas em alguns assuntos específicos vai ter uma limitação para um bem maior, um bem coletivo. Esse conceito também é trazido no CTN, tá? No seu artigo 78, então esse conceito é positivado, né? Ele está na norma da legislação tributária, tá? E nesse conceito vai ser um pouco mais amplo, informando que considera-se poder de polícia atividade administrativa pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente a. Destaco esses aí porque fica mais claro, né, na seara da RDC 20, esses pontos, a segurança, a higiene e a ordem, né? Então, quando você traz ordem, você está trazendo regras, você está estabelecendo uma normatividade para aquele assunto, você traz segurança, obviamente, né? Porque quando você fiscaliza uma atividade, você traz mais segurança para a sociedade como um todo e também para os consumidores, né? Para quem vai fazer algum exame, né? Para quem vai fazer uso da saúde, né? Isso traz o quê? Uma segurança para essas pessoas, porque vão ter critérios de transporte que vão assegurar um resultado comprometido com a realidade, com a verossimilhança, né? E a higiene, obviamente, muito importante para a área da saúde. Sigo, então, nos outros pontos que podem ser regulados, né, que podem ter esse poder de polícia em cima, influenciando, que é os costumes, a disciplina da produção, do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público. Então, é isso, né? A Anvisa, as vigilâncias sanitárias, desculpa, vão conceder e autorizar as atividades econômicas, sejam elas do meio privado ou também do meio público,
tá certo? Poder de polícia é um requisito bem importante aí para a atividade da Anvisa. Então, o que é uma RDC? A RDC é uma resolução de diretoria colegiada. Essa diretoria colegiada é um órgão, né, uma diretoria composta da Anvisa. Então, existe uma diretoria que edita essa resolução, tá? Trago para vocês aqui a hierarquia das normas que existem, num conceito, né, amplo. Existem divergências aí das hierarquias. Coloco as leis complementares e as leis ordinárias no segundo patamar aí de hierarquia, porque é o que o STF determina. Ele diz que não tem hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, apesar de ter diferenças bem importantes entre essas leis, tá? Que fazem com que a lei complementar seja de uma hierarquia um pouquinho acima, porque a Constituição reserva a ela alguns assuntos mais específicos, mais delicados, e também porque a lei complementar, ela exige um quórum diferenciado, com mais critério, é mais difícil de passar uma lei pelo quórum da lei complementar do que pela lei ordinária, tá? Não vou entrar muito nesse tema, mas caso queiram, estou à disposição para bater um papo sobre isso, porque adoro direito constitucional. Mostro, então, para vocês que a resolução e as portarias estão ali num patamar mais abaixo, dentro das hierarquias das normas, tá? A norma, ela é um gênero e as leis, né, específicas aí são espécies desse gênero. Então, a resolução é uma norma, não é uma lei, porque lei precisa passar pelo critério legislativo, né, por um processo legislativo. Então, a resolução, quando ela é emitida, né, ela vem do poder executivo, tá? Então, ela não respeita aí o processo legislativo, por isso que ela não é uma lei, tá bom? Nada não impede que ela tenha força, né, normativa, porque ela é norma. Então, ela deve ser tratada como uma legislação, uma norma a ser seguida, tá certo? Continuando, entrando agora mais para os assuntos da RDC 20, ela se aplica, ela vai se aplicar a todos os participantes do processo de transporte. Quais são esses participantes? O remetente, o transportador e o destinatário. O remetente é quem vai enviar as amostras, né? O transportador, quem vai realizar o transporte, e o destinatário vai receber as amostras, é para onde as amostras estão sendo enviadas, geralmente para serem processadas, né? A RDC 20 vai deixar algumas liberalidades para as partes determinarem quem vai ser o responsável pela função. Porém, ela determina responsabilidades fixas para cada um desses participantes. Mostro aqui para vocês que o remetente ele vai ser responsável pelo acondicionamento seguro do material. Então, quem vai colocar as amostras dentro das embalagens do material biológico vai ser o remetente. Ele vai registrar, ele vai fechar, ele vai acondicionar e vai registrar na declaração de conteúdo quem foi que fez e assinar, tá? Isso é uma determinação da RDC 20, ou seja, sempre tem que assinar quem foi que acondicionou, tá certo? O transportador, por outro lado, vai sempre portar a declaração de conteúdo, que é esse documento de transporte. É um documento importante para realizar o transporte, né? Como o material biológico é uma carga diferenciada, né? Ela precisa ter esse rastreio através desse documento. Para N motivos, mas um deles é, por exemplo, que a autoridade precisa saber, né, do que está sendo transportado ali. Então, o transportador vai portar a declaração de conteúdo e verificar a embalagem e apontar qualquer não conformidade que ele tenha observado, tá? Isso aí fica no artigo 32 e 33 da RDC 20.
eu não comentei, as responsabilidades do remetente ficam aí no artigo 7º, parágrafo 4º e artigo 28 da RDC 20. O destinatário, por sua vez, vai ser responsável pela abertura e recebimento do material, vai também registrar qualquer não conformidade que ele encontre nesse processo. E também registrar quem foi que recebeu. Então, quem recebe, assina a declaração de conteúdo também. Essa é um modelo de declaração de conteúdo, né? Ela precisa constar certas informações e, então, tem que ter a área ali que o remetente vai assinar, vai medir a temperatura, se for o caso, né? O transportador também vai assinar e registrar qualquer não conformidade, assim como o destinatário também vai assinar, datar, né? As informações que tem na declaração de conteúdo, é importante que elas sejam preenchidas, né? É importante que a equipe, participante do processo de transporte, preencha todas as informações que constam nela. E ali tem um campo também para registrar não conformidades. Bom, então a gente falou que tem responsabilidades fixas e existem também as liberalidades no processo, né? A RDC 20 vai determinar que existe essa obrigatoriedade, mas ela não vai determinar quem é o responsável. Isso vai ficar a cargo das partes, de quem for fazer, participar do processo do transporte de material, tá? Então, a validação, que é o processo de validar o trâmite do transporte, ou seja, verificar se no momento que sai está em determinada temperatura, no momento que chegou em qual temperatura, ou seja, isso é validar, isso é verificar se o processo está válido, ou seja, o material precisa sair de tal temperatura e chegar com uma determinada temperatura. Se não chegou, precisa ter uma alteração na forma como esse transporte vai ser realizado. A validação é verificar isso, se está sendo correto o processo de transporte, tá? Quem vai fazer a validação, as partes vão determinar, tá certo? O habitual é que cada parte participe dentro da sua função, né? Então, o remetente vai verificar a parte que ele vai realizar, o destinatário a parte que ele vai realizar, e por assim vai. A declaração de conteúdo, quem que vai ser responsável por emitir, quem que vai ser responsável por arquivar, né? Também é outro ponto. As medidas de biossegurança, quem serão os responsáveis, quem vai realizar a coleta do material biológico em caso de derramamento de material, né? Isso também fica aí a cargo das partes determinarem. A elaboração das instruções escritas, tá? A RDC 20 determina que o transporte, ele tem que ter uma instrução e que isso precisa estar documentado, tá? A gente vai falar mais sobre isso mais à frente. Tem que definir também os mecanismos de comunicação, quem vai arquivar a documentação, sendo que o arquivamento de todo o transporte tem que ter sido arquivado por 5 anos, né? Que é a regra meio geral, o prazo geral existente dentro da administração pública. E também quais documentos vão ficar sobre a guarda de qual participante também, né? Então, se a declaração de conteúdo vai ficar com o tomador, com o destinatário, ou é com o transportador, isso aí também fica a cargo das partes definirem, mas elas precisam definir. Não é porque está livre é que não define. É nesse instrumento, nessa instrução escrita aí do inciso 4º, é que vai ter que determinar quem que vai ser o responsável, tá certo? Bom, os pilares de uma fiscalização preparada, defino eles nesses 3 pontos: a documentação, a auditoria e a tratativa das não conformidades. Vou discutir cada um deles, mas vamos falar então primeiro da documentação.
Quais são os documentos exigidos pela Vigilância Sanitária e pela RDC 20? Tá? No artigo 7º aí, ele determina que se vai realizar de maneira terceirizada, precisa de um instrumento escrito que comprove a terceirização. Esse instrumento pode ser o quê? O contrato de prestação de serviço, né? No objeto do contrato vai estar lá constando, esse contrato tem como objeto o transporte de material biológico, classificação N3373, então, isso aí, o contrato já é suficiente para você comprovar essa terceirização, né? No artigo 5º, ele vai determinar que precisa ser registrado e padronizado por meio de instruções escritas. Qual documento vai ser esse? O POP é um procedimento operacional padrão e ele normalmente é um anexo do contrato de prestação de serviço. É muito mais fácil, muito mais tranquilo que essas responsabilidades que a gente falou, né, das liberalidades que a RDC 20 determina, venham no POP, porque o POP precisa ser atualizado anualmente, né? Então é muito mais fácil do que ficar alterando o contrato todo ano, né? O contrato pode ser único, a relação pode durar 5, 10 anos, 15, mas o POP, e pode ser o mesmo contrato, mas é o POP que vai ser renovado anualmente, tá bom? No artigo 7º, parágrafo 1º, tem o prestador, ele deve ser legalmente constituído, ou seja, ele tem que ser uma empresa constituída, né? Quais são os documentos que você pode exigir, né? Você, como um laboratório que está contratando, terceirizando o seu transporte, qual documento você vai cobrar, né? Você pode cobrar o CNPJ, né, frente à Receita Federal, as inscrições municipais e estaduais e o contrato social, tá? As inscrições, vamos dizer assim, a cereja do bolo, tá? Não é sempre que é cobrado, mas eu tô buscando trazer aqui como se fosse uma fiscalização bem exigente, né? Então, esses documentos aí também podem ser exigidos e solicitados para o seu transportador, né? Seguindo o próprio artigo, o prestador precisa estar licenciado junto ao órgão de vigilância sanitária local competente. Esse documento é um dos mais importantes que tem, porque a empresa só poderá desempenhar a função de transportar, né, se ela tiver esse alvará. É só com o alvará, só com esse documento emitido pela vigilância sanitária local, é que ela poderá desempenhar essa função. Se não tiver, você não pode contratar essa empresa. Então, esse documento tem que ser o primeiro a ser solicitado, se não, assim, né, um dos primeiros. Outros documentos exigidos, tá? Temos aí no artigo 7º, parágrafo 2º, a necessidade de possuir infraestrutura e conhecimento sobre o assunto, tá? A infraestrutura e o conhecimento, eles já são garantidos pelo alvará sanitário, porque a vigilância sanitária vai exigir isso. No momento que ela estiver fazendo a auditoria, ela vai exigir isso do transportador, né? Então, você já pode garantir com isso. Porém, a infraestrutura, você também pode garantir pelo alvará de funcionamento, né? Quando uma empresa ela tem o seu estabelecimento, ela precisa de um alvará para funcionar. E isso já também traz a infraestrutura que ela possui. Treinamento adequado de pessoal. Então, nesse artigo e em outros, tá? No artigo 9º, no 39, no 41, vão determinar treinamentos que a equipe precisa realizar. São 3, o de biossegurança, o de limpeza e o da própria operação. A pessoa precisa estar ciente da própria operação que ela está desempenhando, tá certo? Sob a supervisão técnica de profissional comprovadamente capacitado. Então, são os documentos do RT, o responsável técnico, tá? Então, precisa ter
um profissional de algumas categorias, né, profissionais, pode ser biólogo, pode ser farmacêutico e também biomédico também, tá? Então, precisa ter registro no conselho, um certificado de regularidade junto a esse conselho, né, para ver se ele está em dia com a quitação e tudo mais, e o registro da empresa no conselho, tá bom? Esses 3 documentos são interessantes de você também solicitar ao transportador. Seguindo, no artigo 34, tem as condições adequadas de higiene e limpeza. O veículo precisa estar nessas condições adequadas, né? O documento que é necessário é o registro de limpeza do automóvel, tá certo? Então, a gente também trabalha com registro de limpeza junto com o checklist da pré-operação, ou seja, quando o prestador vai receber o material, vai coletar o material, tá? Ele vai verificar se está tudo correto, né? Que é a função do transportador, como a gente verificou anteriormente. Ele precisa verificar se está tudo correto com a embalagem, se tem remetente destinatário, se tem a classificação, né, da embalagem, que quer dizer que aquilo ali é material biológico, então é muito importante também isso. Então, o registro de limpeza, importante, como a RDC 20 está determinando. Artigo 38, o equipamento de proteção individual, o EPI, e isso você consegue verificar, comprovar pela ficha de entrega de EPI, tá? Então, isso você também pode cobrar do seu transportador. Como transportadora, precisa ter essa ficha de entrega de EPI. A lista final, então, de documentação, que não é nada pequena, mas temos aí, todas essas em azul são os documentos que a RDC 20 exige. A parte de baixo, que está em verde, é mais para você verificar a regularidade dessa empresa, né? A regularidade da transportadora. Então, são certidões, né, de nada consta, né? Então, tem as municipais, estaduais, federais, a PGE, ela varia o nome de estado para estado, mas é a do Ministério Público, do TST, para ver se tem algum débito trabalhista, né, essa empresa, algo que seja algo muito gritante, alguma coisa assim, e outras consultas, como a consulta ao CADIM, ao SICAF, né, para verificar se existe algum débito público, né, da dívida pública, e o certificado de regularidade do Ministério do Meio Ambiente, ou seja, se a empresa ela está cadastrada, porque é um transporte de material perigoso, né, o material biológico, ele entra nessa classificação, é importante que ele tenha um registro no Ministério do Meio Ambiente, emitido pelo IBAMA, esse certificado, tá? Agora, se você possui coletas fixas, ou seja, não é sob demanda, então, geralmente, quando é coleta fixa, é o mesmo prestador, né? É mais. Você tem a habitualidade do mesmo prestador, você pode exigir também o ASO, né? Que é o exame ocupacional da pessoa, né? Daquele prestador que sempre presta serviço para você, é uma coisa mais fixa. O registro de empregado, caso você exija, por exemplo, que ele seja seletista, né, os prestadores, essa exigência pode ocorrer e tal. As fichas de EPI e treinamento nós já tratamos, ela já consta na lista dos slides anteriores, mas aí você vai exigir desse prestador específico, né? E com relação ao cartão de vacina, é interessante que você peça também, mas eu gosto de destacar esse artigo 40, que ele versa sobre essa questão da vacinação. Então, todo o pessoal envolvido no processo de transporte sob risco de exposição direta ao material biológico humano deve ser vacinado. E ele especifica no parágrafo único quais são, o que ele considera o profissional sob risco de exposição direta, que é aquele que
que, dentro das suas atribuições, ou seja, dentro das suas funções, existe a possibilidade de manipulação do conteúdo interno da carga. Por que eu dstaco isso? O transportador, como a gente bem viu, ele não tem contato com o material biológico, com a carga interna, ele só tem com a embalagem terciária, que é a embalagem de fora, tá? Então, se você olhar bem, isso não pode ser um fator de desqualificar por o prestador não ter o cartão de vacinação, tá? Porém, contudo, entretanto, como a gente falou aqui, é sempre interessante que a palestra venha de uma maneira bem crítica, né? Bem com ênfase em todas as possibilidades para não se ter nenhum risco de surpresa. Interessante que você solicite também o cartão de vacinação. A transportadora deve se preocupar com isso também, que seus prestadores tenham o cartão de vacinação atualizado. O que não precisa solicitar, que às vezes é solicitado ou gera alguma dúvida, né? Um documento emitido pela Anvisa, que é a AF, tá? Autorização de funcionamento. Quem faz transporte de material biológico não precisa ter este documento, tá? Outras atividades de transporte dentro da Anvisa, né? Dentro da seara da Anvisa, precisa desse documento, mas o transporte de material biológico não precisa. E a licença ambiental para transportar, ela só vai ser necessária para o transporte de material biológico de animais silvestres, tá? Os animais domesticados não entram aqui nessa categoria. Agora, contudo, né, se o transporte que você está buscando é de animais silvestres, aí você tem que solicitar essa licença ambiental, sim, tá bom? Então, a observação geral aí sobre a documentação documentos que dependem de terceiros da relação, eles são sempre mais fáceis de desatualizar ou conter alguma não conformidade. O cartão de vacina, ela não é da empresa transportadora, ela é do prestador, ela é da pessoa, né? Então, como ele é terceiro à relação existente, é sempre mais fácil de ter alguma irregularidade. Então, documentos que estão nessa seara, o ideal é que seja solicitado com uma maior frequência, tá certo? Processos bem definidos, eles geram maior assertividade. Então, se você determina que para sua transportadora, né, que todo mês, no dia X, você vai solicitar documentos YZ, isso traz uma maior segurança, uma maior assertividade, menor chance de falha dentro da sua qualidade, do seu controle de qualidade. Então, é bem importante definir os processos. Um fator importante para não desatualizar seus documentos de qualquer forma, ou a sua equipe não utilizar documentos que estão numa versão que não é a que vai ser apresentada para a vigilância sanitária, é determinar uma central de documentos, tá? Então, sua equipe toda vai pegar os documentos sempre de uma mesma fonte, e que essa fonte seja atualizada sempre por uma pessoa, um pessoal, né, uma equipe, a qualidade, etc. E o item 4 é consequência do item 3, né? Documentos padronizados geram regularidade automática nos processos. O que a vigilância sanitária faz, às vezes? Ela bate um documento, vê se ele está na versão que ele tem que estar, né? E, às vezes, a gente sabe que a equipe, no momento de estar exercendo sua função, não olha isso, né? Então, se ela sempre buscar no mesmo local, ela sempre vai estar em acordo, né? Em regularidade.
com a documentação. Vamos seguir, então, para o segundo ponto aí do pilar de uma fiscalização preparada, que é a auditoria. A auditoria não é tratada na RDC 20 explicitamente, né? A RDC 20 não traz assim, é necessário fazer auditoria. Mas as vigilâncias sanitárias exigem, tá? Por quê? Porque é através da auditoria que vão ser tratadas as não conformidades, vão ser identificadas as não conformidades, tá? Trago para vocês duas auditorias que são importantes, as auditorias de campo, ou seja, verificar no local a limpeza dos veículos, uniformização dos prestadores, né? Por exemplo, um laboratório, né, um contratante pode definir que é necessário esse tipo de auditoria, né? Isso pode ser definido contratualmente. Se você tem operações que são mais fixas, né, coletas fixas, é interessante que você solicite trimestralmente, por exemplo, né, pelo menos. Porém, se você não tem coletas que são fixas, elas são mais por solicitação, por demanda, aí é interessante que seja uma solicitação anual, talvez, né? Mais interessante assim. Auditoria de documentos, muito importante, né? Principalmente os documentos são enviados mensalmente, os registros de limpeza, verificar, comparar eles aos documentos anuais e registrar as não conformidades dentro das auditorias. Aqui tem um formulário que a gente informatizou as auditorias, tá? Elas são feitas através de sistema. Então, hoje, os recursos que a gente possui trazem muito mais veracidade às auditorias, né? Então, se eu tiro foto do baú de uma moto, se eu tiro foto da declaração de conteúdo, foto da placa do automóvel, isso traz muito mais a regularidade, comprovação, do que um papel preenchido e assinado pelo auditor, tá? Então, a gente procurou informatizar, tanto por N vantagens que isso tem, tá? Esse é um exemplo aí do que pode ser auditado, né? Na auditoria de campo, por exemplo. Como é que a gente atua aí na verificação, né, com relação às auditorias? Existe uma verificação dos automóveis através de fotos enviadas mensalmente, tá? Então, os prestadores fazem as auditorias, eles enviam para a gente de forma mensal. E a gente, né, a equipe da qualidade, audita isso e registra as não conformidades, tá? Além disso, faz a verificação de todos os documentos que são enviados mensalmente e também determina cronogramas. O cronograma é muito importante, porque isso você já organiza a equipe, né, para ir seguindo uma lógica aí, para não ir à medida que precisa, né? Tá chegando uma auditoria da vigilância, então, deixa eu fazer auditorias. Não. É o ideal que tenha um cronograma, não precisa ser algo maçante, né, o tempo inteiro, mas num campo de regularidade, num campo de frequência, tá? A gente audita, então, por exemplo, nas auditorias administrativas, os contratos, os POPs, vêm se estão dentro da validade, se está tudo assinado, né? Os documentos de regularidade para o transporte, a CNH, o documento do veículo, né? Tem que olhar isso também. E as declarações de conteúdo, se está assinada, se não está assinada, se rasurou, se não tem o que está sendo transportado, né? Precisa dizer tantos tubos de sangue, né? Tudo isso precisa estar lá na declaração de conteúdo. Então, o processo é cronogramas de auditorias, registro dessas auditorias e registro das não conformidades. O registro de auditorias e o registro das não conformidades, o processo informatizado traz uma facilidade em compartilhar com clientes, com parceiros, com a equipe interna, traz uma facilidade de você emitir relatórios sobre eles. Então, como se diz, eu sugiro isso aos senhores, né?
que adquiram aí esse processo informatizado. É bem interessante. Seguindo, então, para o último ponto, que são as tratativas das não conformidades, ou seja, fizemos auditorias, verificamos não conformidades e vamos tratar sobre elas. Trago aqui essas frases dessas, né, o Fernando Pessoa e Salvador Dalí, admiro muito ambos, porque e também porque acho que o mais importante das não conformidades é ter em mente que não há perfeição, né? O processo humano, ele traz imperfeições e não é isso que a vigilância sanitária busca, perfeição. Ela busca a comprovação de que a empresa, né, eles estão sempre interessados em melhorar os processos, tá? Isso me lembra também um princípio que existe no direito do trabalho, que é a primazia da realidade. Então, o juiz, ao estar julgando uma ação trabalhista, ele vai buscar a realidade. Às vezes, ele não considera documentos, porque podem estar forjados, né? Mas buscando sempre o que é real, tá? E aí, isso se encaixa muito bem para a razoabilidade que a vigilância sanitária tem que ter no momento da auditoria. Bom, trago aqui um pouquinho de história sobre a qualidade, sobre esse registro de não conformidade. Isso aí é a foto do Ford T, ou também carinhosamente chamado de Ford Bigode. Ele foi produzido aí de 1908 a 1927, uma alta produção, uma alta venda, tiveram vendas no patamar de 15 milhões de unidades, e a empresa, né, a Ford, verificou que peças bem ajustadas, peças bem feitas, processos bem identificados, eles trouxeram uma produtividade muito maior. E com isso, eles conseguiram vender muito mais, né? E o que a gente consegue tirar dessa experiência? É que a qualidade, ela é questão vital para a competitividade. Se a Ford não melhorasse seus processos, ele não teria permanecido durante tanto tempo como o principal produtor de automóveis, né? E isso gera uma competitividade. Então, é importante a gente tirar, né, conceitos dessas vivências anteriores e buscar essa melhoria dos processos, né? A qualidade é isso. Inclusive, nesse momento, nessa época, existiam vários pensadores da qualidade, né, que trouxeram vários conceitos aí sobre a qualidade. Trago para vocês também um caso interessante que é da Toyota, né? Que a gente já conhece, Fordismo, depois o Toyotismo. Mais um ponto muito interessante da qualidade é esse senhor, o Sakishi Toyoda, ele vai criar o primeiro tear automático, tá? O denominado modelo G. Ele ficava observando a sua mãe no tear manual, que é dessa foto aí, observando o processo, e ele melhorou, automatizou esse tear, tá? E ele é muito interessante como funciona e como trouxe N melhorias para o processo, né, industrial de teagem. Em 1929, esse senhor, ele viaja aos Estados Unidos para divulgar o TA e ele impressiona com os automóveis, acha super interessante e decide produzi-los. No intervalo aí de 6 anos, ele lança o primeiro protótipo, ou seja, né, algo bem, bem interessante mesmo. Tratando, então, mais sobre o tear do modelo G, que é da família do Toyota, que né, foram donos da Toyota, né? O modelo G, o que ele trazia de diferencial? O tear, ele não parava, tá? Ele produzia o tempo inteiro e ele para no momento que o fio da tecelagem ele interrompe, ele rasga. Então ele para. Quando ele para, ele reduz o desperdício. Por quê? Porque aquela peça, quando ela tem algum problema, ela é jogada fora ou ela
ela é uma peça ou de baixa qualidade ou com defeito, né? Então, ele vai reduzir o desperdício, ele evita a produção de peças com defeito e, bom, isso. O próximo ponto é que esse TEAR, esse modelo G, ele reduz a necessidade de vários operadores observando, para ver se está tudo correto, se está, né, trabalhando da mesma forma. O que isso traz? Uma redução de custo também. Então, ele moderniza e revoluciona aí a tecelagem. Todos esses resultados, eles vão ser levados para a produção de automóveis da Toyota após a Segunda Guerra Mundial. Tem 2 novos personagens, né, da Toyota, que vão desempenhar e desenvolver 2 conceitos muito importantes dentro do toyotismo, que é o Just in Time, que ele vai eliminar o desperdício, tá, no processo de produção, ele vai produzir apenas o necessário, apenas quando necessário e apenas na quantidade necessária. Isso traz uma revolução na produção de automóveis e na indústria como um todo, porque na época vivia-se uma época sem desperdícios, né? Produção independente de qualquer coisa. E, em determinado momento, vem uma crise do petróleo, do gás, né? O gás era muito usado na produção, então faz uma necessidade, né, de trabalhar eliminando os desperdícios, né? Então, o toyotismo, ele se destaca, ele se amplia principalmente por essa preocupação, essa eliminação do desperdício. E também há um outro ponto que é o Jidoka, que é trazido também pela Toyota, e esse conceito vem do TEAR também, tá? Esse conceito já é do senhor, né, que criou o TEAR. Ele faculta, esse Jidoka, o que ele se compõe? Ele faculta ao operador, ou seja, quem está ali desempenhando a autonomia de parar a produção sempre que fosse identificada uma anormalidade, uma anomalia no processo, sabe? Isso traz o quê? Quais são os objetivos disso? Uma eficiência da produção, reduz defeitos, fazendo com que cada prestador desenvolvesse funções inteligentes, né? Então, o que a gente aprende desses 2 conceitos que são muito interessantes, e traz para a qualidade, traz para o processo de qualquer empresa, né? De qualquer atividade que for ser desempenhada. É importante o quê? Que os operadores participem identificando os desvios de fluxo, tá certo? Então, por que é o operador? Porque ele está ali, ele está vendo ali e identificando esse desvio de fluxo, tá? Então, por que não é só a qualidade que tem que identificar esses desvios? É porque só as pessoas que operam é que vão verificar isso, com certeza. Uma coisa muito interessante do toyotismo é que o senhor que implementou esses conceitos de just in time, ele foi para o chão de fábrica, ele mudou a mentalidade da sua equipe, porque ele acreditava que esses conceitos realmente melhoravam a produção, a qualidade, enfim, né? Então, para quem implementa essas melhorias, eles precisam de um esforço, né, humano, da pessoa ali de implementar, e que a equipe participe, né, dessa tratativa. O registro das não conformidades, onde serão feitas e quando serão feitas, né? Então, onde? Vai ser na declaração de conteúdo, voltando então ao transporte de material biológico. Vai ser num sistema informatizado? Como é que vai ser esse registro? E quando vai ser esse registro? Não adianta muito um registro que se trata de mês anterior.
a equipe não fica interessada em melhorar esse processo que se deu em mês passado. Então, é muito importante que ele seja o quê? Ele pare e ele registre a não conformidade. É por isso que o TEAR, ele para, e é por isso que o Toyotismo informa que o operador tem autonomia para parar a produção, entende? Então, importante que seja isso no tempo certo. As tratativas, elas precisam avaliar três pontos básicos. A causa raiz, ou seja, a origem do problema, a ação corretiva, ou seja, o que foi feito para que voltasse ao fluxo normal, independente desse problema, e qual que é a ação preventiva para que esse problema não volte a acontecer, né? Analisando esses três pontos, se dá uma receita bem clara de como melhorar os processos. Como que a gente faz hoje em dia? É automatizado, né? Informatizado. A equipe, qualquer pessoa da equipe pode vir e registrar a não conformidade, ela descreve, a gente colocou assim, se gera prejuízo ou não, para a gente conseguir verificar onde é que tem saído, onde tem tido desvios de budget, né? E quem é o responsável por responder? É importante que a própria equipe operacional, né, os operadores daquele desvio sejam os responsáveis por analisar os três pontos, a causa raiz, a ação corretiva e a ação preventiva, beleza? E aí a qualidade vem com uma definição da ação preventiva final, para alinhar com a equipe e mudar e alterar o processo inicial, tá certo? Trago para vocês um exemplo prático que aconteceu. Em agosto de 2020, a gente verificou que dentre os riscos que a gente classifica, a gente tinha 7% identificados para o risco de alvará, né, que é bem importante para esse assunto da palestra, né? Em setembro, ou seja, um mês depois, a gente observou que o risco aumentou para 15%, ou seja, dobrou o risco. O que causou essa alteração tão expressiva, né? A gente puxou todas as não conformidades e observou que o quê? A gente tem um fluxo de lançamento das informações das coletas e das entregas que o prestador, no momento que ele coleta, ele tem que lançar essas informações no sistema para que a equipe confira as informações, ou seja, tem assinatura? Está faltando algum dado? Tem remetente destinatário? Essas informações. A equipe conferiu, verificou que não tem, ela precisa voltar para o prestador e falar, você precisa regularizar isso aí antes de você sair, beleza? Ou volta lá, regulariza. Agora, o que estava acontecendo é que os prestadores não estavam lançando os dados no sistema. Isso faz com que gere um fluxo lateral ao fluxo normal, principal, né? Então, aí o gestor era o responsável por lançar quando o prestador não lança, e o gestor lançava com muito atraso, o que fazia que a equipe conferisse, visse que não estava com conformidades, e aí ele abria o registro de não conformidade. Quando ele abre o registro de não conformidade, isso é registrado para a gente observar. Observando o processo, o que a gente buscou nas tratativas? A reciclagem dos prestadores, ou seja, eles precisam lançar, eles precisam, então, serem reciclados nessa função. Reforço com o gestor, ou seja, conversamos com o gestor que ele engajasse a sua equipe para que realizasse
o lançamento dos dados. Continuamos não tendo o lançamento. Foi verificado, então, que esse gestor não estava cumprindo a função corretamente. Então, teve uma troca do gestor, e com isso a gente viu que os prestadores voltaram a lançar os dados no sistema. Tanto que, no mês seguinte, ou seja, em outubro de 2020, a gente voltou ao patamar de 7% das classificações de riscos de alvará. Então, esse é um exemplo bem claro de como é feita as tratativas, né? De como é o processo de regularização das tratativas. Agora, se a não conformidade é reportada pelo cliente, ou então ela é reportada externamente, né? Vem de fora, não foi identificada internamente. Como é que deve ser feito? Bom, não muda muito o processo, ele é o mesmo. Porém, inclui-se mais um ponto. Vai registrar as não conformidades normalmente, analisar esses 3 pontos básicos, né? A causa raiz, a ação corretiva, a ação preventiva, da mesma forma. E você vai somar a isso um plano de ação, ou seja, você vai apresentar para o seu cliente ou para quem quer que seja que te relatou essa não conformidade, você vai apresentar para ele um plano de ação, ou seja, o que você vai fazer para melhorar esse processo, né? Então, trago para vocês aqui o que deve constar num plano de ação. A própria ação, ou seja, o que vai ser feito, né, para melhorar esse processo, o que essa ação, qual que é o objetivo dessa ação, né? Ela vai alcançar o que para tratar esse problema? Identificar quem vai ser o responsável internamente por aquela ação, determinar o prazo para implementar a ação e o status, né? Sempre atualizar o pessoal, o cliente, de cada ponto que foi sendo realizado, tá? Nada impede, por exemplo, de você alterar o prazo, né? Verificando uma situação que não tinha sido planejada, mas o ideal é sempre estar reportando e atualizando a cada ação implementada, certo? Seguindo, então, sobre as tratativas de não conformidade, o que pode ser apresentado à vigilância? Então, apresentação de um documento padronizado. Se está informatizado, no momento de apresentar à vigilância, puxa um relatório, puxa um documento padrão para apresentação, né? Anexe a isso todos os planos de ação que foram realizados e pode ser um relatório, né? A implementação de cada item, informando o resultado esperado e o resultado que foi garantido, né? Pode ser que você tenha buscado uma situação e acabou resultando em outra, né? Bom, o dia da fiscalização, o que pode ser feito, né? Eu trago aqui para vocês alguns itens que é importante você ter em mente no dia da fiscalização. Conversar com a equipe nos dias anteriores, preparar bem a equipe, porque elas podem ser indagadas sobre suas funções, né? Então, conversar e falar, pessoal, vamos ter uma auditoria em breve, muita organização, padrão da forma como a gente sempre tratou e etc. No momento da fiscalização, passar a confiança, conhecer bem onde estão os procedimentos, os documentos e quais são os procedimentos, né, a serem adotados, ter muita certeza e confiança na informação que está sendo passada. No momento que você passa uma informação dúbia, você está gerando uma oportunidade da fiscalização tomar um rumo que não é muito interessante, né? Selecionar o que está mais organizado e deixar isso em evidência, mostrar o trabalho que está
de acordo, que está conforme, que está bem feito. É sempre importante, né? O ponto de buscar direcionar o rumo é isso. Se você passa confiança, você gera um rumo da fiscalização muito bom. Agora, se você começa a passar informações que você não tem muita certeza, você vai gerar no fiscal uma necessidade dele ir procurar mais os pontos, né, dos processos. Muito importante, anotar toda e qualquer observação para melhoria nos processos. No momento que, vamos supor, não tenha tido provação, essas anotações serão muito importantes para você trazer a regularidade para o processo, né? Perguntar o prazo que vai ser concedido, né? E ter algo assim, uma disponibilidade para solicitar determinado prazo, de acordo com o que você anotou, o tempo que você precisa, né, para regularizar, dentro de um prazo razoável, é lógico, né? Não dá para ser, não, espera 1 ano que eu vou regularizar, não tem como. Mas um prazo aí que seja bom para ambas as partes, isso é completamente possível de se negociar, né? Pegar essas anotações, como eu tinha falado, registrar todas essas pendências que foram informadas pela vigilância sanitária no processo de não conformidade, debruçar sobre elas, determinar as ações que serão tomadas para regularizar. Isso aí, com essas ações, não tem como dar errado, tá bom? Concluindo a palestra, acho que por tudo que a gente conversou aqui, é muito importante, né? O licenciamento traz controle, traz qualidade para o serviço prestado, isso sem menor dúvida. Se parar para pensar, a RDC é muito recente. 2014 para trás não tinha tantas exigências, não era necessário o alvará, né? Então, observar que o licenciamento é importante, inclusive, para que tenha uma concorrência saudável, para elevar o nível do serviço, né? Para que seja possível trazer um serviço de maior qualidade ao paciente, ao cliente, né, do laboratório, a pessoa que está ali buscando sua saúde, né? A saúde é um assunto muito importante, inclusive porque é tratado no artigo 6º da Constituição, que está ali logo depois do artigo 5º, que traz todos os direitos individuais. Então, o artigo 6º, ele traz todos os direitos, são coletivos, e a saúde está dentro dela, né? Então, o transporte de material biológico, ele faz parte da saúde, e a gente sempre busca com a qualidade do serviço, trazer sempre uma imagem positiva. A gente sabe que transportes, procedimentos que não são feitos dentro da metodologia das vigilâncias sanitárias, é claramente, assim, evidente como o serviço fica precário, né? A gente volta e meia vê no noticiário, né? Situações muito constrangedoras. A LogLife foi a primeira empresa do Brasil com alvará para transporte de material biológico, né? Isso mostra que a gente tem uma preocupação muito grande com isso, com o licenciamento. Então, a RDC 20 estava para ser liberada, a gente correu na frente para licenciar, porque é importante, né? Esse licenciamento, essa atenção aos trâmites do transporte de material biológico. No mais, eu agradeço demais pela participação, por quem participou aí até o final da palestra. Deixo meu contato aí no LinkedIn, meu nome é Laura Mello, com 2 L's. Caso queiram questionar, perguntar, estou à disposição, inclusive para ceder esse material aí da palestra, tá bom? Um grande abraço, aproveitem os demais conteúdos do Congresso, tem muita coisa interessante sendo tratada, eu mesmo vou participar de vários, para a gente sempre buscar qualificar, né? Então, até breve, um abraço. Tchau, tchau.